Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui de Blender. O tutorial de hoje não é muito sobre fazer algo na nossa cena do Blender, mas é algo tão importante quanto, e é salvar o seu projeto e exportá-lo. Sei que muitos de vocês deveriam estar pensando, pô, isso daqui deveria ser uma das primeiras partes do tutorial, mas tem uma razão de eu fazer agora e não antes. A galera já deve ter descoberto como é que salva, é só clicar em File, Save As e já era, tá salvo o seu projeto. Ah, mas tem mais sobre isso, porque quando a gente quer fazer um modelo, por exemplo, para games, ou para algum site específico, ou para alguma coisa específica, nem sempre é só salvar, não é igual o Photoshop lá, que tipo, eu vou salvar em JPEG, vai funcionar, ou vou salvar em PNG, vai funcionar, e acabou. Não, é um pouco mais complexo do que isso. Ah, eu já vou mostrar logo de cara aqui alguns recursos bacanas que tem nessa tela de salvar, tá? A primeira que vocês estão vendo aqui, por exemplo, meus arquivos são sempre salvos em .blend, que é o padrão do Blender. Ah, e nós temos as imagenzinhas aqui dos meus arquivos, no caso, né? Caso você esteja vendo dessa maneira, é só clicar aqui no topo direito, nesses quatro quadradinhos aqui, e você vai ver de maneira que possa prever a imagem, ou em caso o projeto do Blender, ele funciona com JPEG, com tudo e beleza. Vai mostrar. Outro recurso bem bacana do Blender, em relação a salvar, é caso eu queira criar facilmente uma cópia, por exemplo, eu não quero, eu modifiquei essa torre, mas não quero salvar em cima porque eu posso criar uma outra variação. Eu quero fazer um backup então dessa torre. Facilmente você pode fazer uma nova versão da torre ao clicar nesse mais. O que, que ele faz? Ele adiciona o número 1 aqui. E se eu ficar apertando no mais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. E vai indo. Eu posso também, por exemplo, colocar aqui, chamar ele de 001. E da mesma maneira ele vai começar a incrementar ou subtrair, né? Do meu número aqui. E aí, basta salvar. Até aí, básico, salvou o projeto, abre de novo, vai funcionar no Blender. Ele salva também um arquivo .blend1, tá legal? Uh, no caso, esse arquivo aqui, tá? .blend1, vocês podem ver. Isso aqui basicamente é uma espécie de cache, tá legal? Do Blender. Ele não é para ser lido diretamente, não dá para abrir ele diretamente, ele é uma espécie de cache que o Blender cria. Você pode sim deletar, mas quando salvar de novo ele vai criar outro, não adianta. Então é legal sempre tentar manter os dois juntos, tá? Tá legal, o teu tutorial é só isso? Não. Hoje eu quero mostrar um pouco de exportar, e por isso eu estou aqui com o Unity, tá? É uma engine que eu gosto bastante, que eu uso. E para quem não sabe, a engine é para fazer games. Vocês já devem ter visto vários e vários games feitos nela. Uh, e basicamente o que eu vou fazer é pegar a minha torre e colocar aqui. Existem várias maneiras, tá legal? E vocês precisam entender o que dá para trazer do Blender e o que não dá para trazer do Blender. Então vamos começar. Primeira coisa que quando eu salvar o meu projeto do Blender, geralmente eu vou aqui em exportar. Vocês podem ver que eu tenho algumas opções extras, tá legal? É porque eu tenho alguns plugins para esse tipo de arquivo, para algum outro software que eu utilizo. Mas geralmente os padrões que são utilizados hoje em dia são FBX, sendo ele um pouco mais avançado do que o OBJ. O OBJ também é usado, existem softwares que usam ele, eu mesmo também uso. Alguns softwares somente aceitam OBJs, outros aceitam OBJ e FBX. E uma coisa bacana também para dizer aqui é que a NVIDIA, com o NVIDIA Omniverse, que é um projeto novo deles, já está aí quase um ano, não é tão novo assim, mas enfim. Eles querem unificar. Então, se você tiver curiosidade, .sd, que é o Universal Scene Description, que funciona basicamente, é uma integração da NVIDIA com vários e vários softwares diferentes, para facilitar na hora de importar e exportar de maneira fácil, né? Fica bem bacana. Eu pessoalmente usei bem pouco dele, mas eu achei uma ideia muito sensacional. Mas hoje eu vou ensinar vocês o FBX e o OBJ. Bom, vamos lá. File, Export.
FBX. Começar pelo FBX. Eu já tenho aqui um arquivo que eu criei, já para fazer alguns testes e tudo e tal. O que eu vou recomendar logo de cara para vocês é que nunca esqueçam dessa opção. Venham aqui no canto direito, quando exportarem em FBX, Path Mode, coloque Copy e ative essa opção. O que isso faz já será explicado. Apenas lembre-se disso toda vez. Não esqueçam de maneira alguma de ativar essa opção. Tá legal? Então vamos lá, salvou, exportou como FBX. Nós temos nosso chesstower.fbx. O Windows 10 e o Windows 11 abre ele por padrão. Tá legal? Ele carrega aqui no visualizador 3D. Só que vocês podem ver que ele criou aqui do meu cilindro, que está lá no fundo da minha cena. Além disso, ele puxou um plane, tá? Não é a foto, tá legal? É um plane que está oculto na minha cena, no caso esse do olhinho, vocês podem ver. E a minha peça. Só que a peça, se você olhar bem, não tá igual. Tá uma cor verde, mas não está igual. Ele é meio metalizado aqui, parecendo um musgo verde escuro, enfim. Entendam o seguinte. O que acontece é que quando eu mando exportar, basicamente ele pega essa parte do material. Tudo que tem daqui para trás é parte do material que forma nosso shader. Vocês já devem ter ouvido o termo shader em algum momento em algum game. Se você joga um Apex, por exemplo, ou Call of Duty, vocês sabem que deve aparecer uma mensagem lá compilando shaders. Basicamente é a mesma coisa. Existe um cálculo matemático, um cálculo programado feito para dizer que tipo 17.100 é a escala dessas bolinhas. E isso é exclusivo do Blender. Dito isso, é possível sim exportar isso, esse efeito que está dando neste momento, tipo, controle disso aqui, perfeitamente em um PNG ou JPEG. Eu recomendo muito um PNG, porque PNG a qualidade é bem melhor. É possível sim exportar esse efeito em cima de uma imagem 2D e então utilizar essa imagem 2D em outro software. Tá legal? Então, isso vocês devem entender. O que é a cor verde? Ele está pegando essa corzinha verde? Não. Basicamente, se eu desconectar aqui, ele já tem um verde por padrão e ele está pegando a cor daqui. Tá? Isso só funciona com Principled, BSDF. Alguns softwares vão conseguir reconhecer, sim, outro tipo de shader, mas não todos. Cara, é muito raro você encontrar um que funcione com todos, tá legal? E aí entra o motivo de eu ter pedido a vocês para criar aquele copy e aquele íconezinho do salvar. No caso, este aqui. Basicamente o que eu vou fazer é o único outro node que funciona numa boa, tá? Na hora de exportar meu arquivo para onde eu quero. No caso eu vou colocar aqui Open e eu vou pegar aqui uma imagem aleatória da minha biblioteca de texturas. Vejamos. Metal. Não. Vejamos aqui. Fabric. Ok, Fabric. Vou colocar esse vermelho aqui. Vou conectar ele aqui. Vocês vão ver que ele vai compilar meu shader, como sempre faz. E aí nós temos uma torre feita de uma espécie de tecido. Beleza. Ok. Legal. Isso a gente já tinha visto no outro vídeo, nada demais. Só que agora se eu vir aqui em FBX e colocar aqui em Copy e ativar essa opção e colocar aqui para exportar, vou fechar, porque senão não vai atualizar. Vou abrir novamente. E voilà, a imagem está sobre o objeto. Tá legal? A imagem está sobre o objeto aqui, como estava lá no outro. Somente imagens, ou seja, não adianta eu vir aqui e colocar isso aqui e mandar escalar. Pera aí, deixa eu só compilar que aí fica legal, beleza? Não adianta eu querer escalar, não vai adiantar, tá legal? Não adianta eu querer mover, não vai fazer nenhum efeito extra, além de pegar isso e isso na hora de exportar para FBX.
Dito isso, eu posso sim arrumar isso utilizando uma opção de bake. Eu não vou ensinar neste vídeo, eu vou ensinar num vídeo mais futuro, porque isso envolve mais uma técnica um pouco mais avançada, tá legal? E outra coisa, vocês estão vendo que está exportando meu cilindro e meu plane. Se for uma cena grande e eu só quiser meu objeto, eu posso vir em File, Export, FBX e colocar a opção Select Objects. No caso, ele vai pegar somente o que está selecionado, no caso o cilindro. Eu ainda posso interagir aqui atrás, tá legal? Então eu coloco Select Objects aqui. Eu posso ocultar, por exemplo, se eu não só quiser a câmera ou algo do tipo, né? Eu seguro o Shift e seleciono todos, se eu quiser tudo. Enfim. Outra opção que vocês vão ver, que geralmente se usa, esse "-z forward", eu deixo assim, geralmente eu não tenho nenhum problema em deixar assim, tá legal? Escala em 1.0. E o apply transform. Geralmente são essas que eu uso. Em casos raros, quando eu preciso aplicar e fica meio estranho no software que eu recebi. E eu vou testando, tá? Então, é bom saber que eles existem, porque eu já vou explicar melhor. Calma aí. Dito isso, se eu exportar agora, fechar isso, salvar. Mandei só exportar o selecionado agora. Abrindo o visualizador 3D do Windows. Imagine que isso é um outro software mesmo, porque ele é um outro software. Bom, agora nós só temos a torre, não tem mais aquele cilindro aqui no fundo, não tem mais aquele plane oculto. Enfim, feito isso, beleza? Vocês já entenderam meio que o básico. Geralmente, quando eu quero exportar uma peça, por exemplo, para meu game, para outro projeto, o que eu geralmente faço é deixar somente esse objeto. Eu posso copiar ele, dar um Ctrl C, abrir os projetos do Blender e colocar só meu objeto. Fica mais fácil de trabalhar assim, somente ele, sem luz, sem nossos planes ocultos, porque eles enchem o saco e dão problema. E aí vem uma coisa muito importante. Geralmente, eu gosto de colocar ele acima do nível aqui, meu objeto acima do nível, tá? Eu reseto a minha rotação, porque no caso ele está girado em 60 graus, tá? Apesar de ser uma torre, a gente não vê isso. Vou dar um Ctrl A, aplicar minha rotação. E caso a escala esteja errada, tipo, eu posso colocar Apply Scale. Ok? Tem que estar tudo 1. Recomendo muito que esteja tudo 1 para evitar problemas. E recomendo muito que esteja tudo em 0 para evitar também problemas. Quanto à localização, aí vai de você. Eu prefiro deixar dessa maneira, fica mais fácil para eu trabalhar. Tá? E aí eu faço a mesma coisa, export as FBX. Dessa vez não preciso mais do Select Objects, porque é desnecessário. E está feito. Agora a única coisa que eu vou fazer de diferente é exportar diretamente aqui para o meu projeto aqui da Unity. Tá? Clicar e arrastar para cá. Feito. Vocês podem ver que ele pegou a cor azul do meu principal de BSDF, tá? E não a textura no Unity. E aí vai um pouco de conhecimento sim do Unity para você arrumar isso. Mas sim, ele exportou como deveria ser exportado, tá legal? Ó, a escala está em 100. Geralmente, quando a escala está em 100, alguns softwares vão fazer isso. Ele coloca a escala em 100 ao invés de colocar em 1, como deveria ser igual no Blender, tá? E aí, quando você faz isso, ele fica muito pequeno, tá? Você pode escalar assim no Unity, não tem problema. Aí vem aquele negócio do Apply Transform, né? O Apply Transform faria isso, na verdade, aqui. E é isso. Perdão, no Apply Transform não, mas aquelas opções ali vai fazer isso. Outra coisa que vocês vão notar é que o XYZ é diferente do XYZ no Blender. O Z é o que vai para cima e para baixo, enquanto aqui no Unity é o eixo diferente, por isso a minha torre está girada dessa maneira no Unity. Mas não se preocupe, ele vem da mesma maneira, ele só vem girado. E aí também entra essas opçõezinhas, tá? De mexer, por exemplo, aqui, ó, vou dar o export, se não me engano é -Y ou Y forward, não lembro agora, admito que eu não lembro. Não, pera aí.
Eu acho que é o Y up, se não me engano. E aí eu também posso colocar aqui FBX Unity Scales, que aí vai vir como ponto 1. É bom saber como exportar, porque cada software se comporta de uma maneira, sim. Existem tutoriais específicos para exportar para cada software. Ok, galera. Vamos deletar minha torre. Deleto daqui também. Vamos colocar minha torre que eu salvei. E vamos ver como ela fica agora. Eu errei, sim, aquilo ali. Vamos ver aqui. A escala está em 1. Beleza. Agora sim a escala está correta, pelo menos pro Unity, porque existiriam bugs que podem causar quando está em 100. Enfim, a rotação não importa tanto, eu admito. E no caso, tipo assim, o FBX guarda a textura, mas ele não está mostrando aqui. No caso da Unity, eu clico nesse Extract Texture, ele abriu na minha outra tela. Eu posso colocar aqui para extrair nessa pasta mesmo. E ele extraiu a imagem aqui. E está fazendo aqui o meu... Opa! Está aplicando aqui a minha textura no material azul. Outra dica que eu dou para vocês quando exportarem é que desconecte isso e coloque a saturação no zero, tá? O S no zero, e então conecte. Porque, como vocês viram, ficou azul, ele está multiplicando azul com a textura. Alguns softwares vão fazer isso. Então, é uma dica que eu dou. Vamos deletar novamente, importar novamente. Vamos lá. Ok, importa novamente. Está em branco agora. Extract Textures. Cá. Beleza. E agora sim está aqui a minha textura. No caso, como eu disse, ele não está pegando nenhuma informação disso aqui, por isso a textura está bem diferente do que era. Tá legal? Cada software se comporta de uma maneira. Arrumar 100% a textura aqui bonitinho vai do software. Eu gostaria de dizer que o que ele vai exportar aqui basicamente é o objeto, tá? Vamos só tirar aqui essa visão. Pronto. Ele exporta o formato do objeto, ele exporta o UV Map, ele exporta animações, que eu ainda não cheguei em nenhum vídeo tutorial dessa parte de animação, tá? E alguns outros dados, sim. Ele exporta o Principal BSDF e a textura no FBX. No OBJ não se exporta a textura. Ele é exportado de maneira à parte. Ou seja, na hora que eu coloco aqui para salvar chesstower.obj, agora vocês vão ver, o que vai acontecer aqui é que ele vai exportar, na verdade, dois arquivos, um .mtl e um .obj. Se eu abrir, ele não está com a textura dentro do OBJ, mas sim dentro do MTL, que é o nosso material, vamos dizer assim, né, para esse objeto. Então, caso eu deletasse o MTL que foi exportado, diferente do FBX, que ele já está com todas as informações dentro dele, a minha torre vai aparecer completamente cinza. E assim como se eu colocar somente o OBJ dentro da Unity, se eu colocar aqui o OBJ somente dentro da Unity, vocês vão ver que eu não tenho mais aquela opção, por exemplo, de extrair a textura, porque sim, ele está no MTL. Geralmente, nesses casos, eu recomendo que você vá manualmente, salve a sua imagem. Por exemplo, eu carrego aqui, tá legal? Clico aqui no UV Editor ou no Image Editor, tanto faz nesse caso. Seleciono a imagem que eu quero, provavelmente já está no seu HD, beleza? E coloco aqui salvar como. E aí eu salvo ele junto com o meu arquivo lá, crio uma pastinha bonitinha e salvo junto. Caso ele não exporte, eu preciso da textura à parte, como arquivo mesmo, tá? Uma coisa muito importante, eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, vamos pegar minha thumbnail, não tem problema. Pegar minha thumbnail, só um momento, colocar minha thumbnail aqui. O que é importante saber do Blender também? Vamos deletar esta imagem. Vamos colocar no Material Preview, vocês estão vendo como é que ele está agora.
Vamos pegar a minha imagem da thumbnail e colocar aqui no Blender. Feito. Pluga aqui. Ó, legal. Enfim. Eu vou salvar o meu projeto .blend, tá? Meu chess tower.blend. E vou fechar e apagar minha thumbnail. Ou melhor, renomear, porque dá para reaproveitar. Renomeei. Isso é um problema muito frequente que a galera tem no Blender, que quando você tira a imagem, ele volta rosa. Se você tiver uma cidade inteira com 100 milhões de texturas e apagar toda a pasta de textura, ou renomear, ou trocar o caminho, enfim, você perde toda a textura. E aí eu vou ter que colocar tudo de novo um por um? Não. Você virar na parte de External Data e coloca Find Missing Files. Localiza a pasta que inclui as texturas, tá legal? E aí você pode mandar procurar. No caso eu renomeei sim a minha textura, ele não tá achando porque eu renomeei, tá legal? Mas se eu colocasse na pasta correta aqui, eu desrenomear, tá? External Data, Find Missing Files. E aí eu venho aqui, só coloco para procurar e não achou nada, enfim. Eu geralmente mando procurar a pasta, perdão. No caso eu viria aqui, venho em External Data, Find Missing Files. Eu tirei aqui minha imagem daqui e joguei aqui, colocar Find Missing Files e ele vai localizar. Ou seja, se eu tivesse 100 texturas faltando e eles estivessem todas na mesma pasta, ele ia localizar as 100 texturas que faltam. E as que não encontrasse, ele ia falar aqui, não encontrei essa, procura no outro lugar. Beleza. E como é que eu faço para ter o blend com as imagens? Eu vou ter que ficar carregando 100 milhões de arquivos de imagem? Não. Eu quero que vocês reparem bem agora neste arquivo e no tamanho do arquivo. Ele pesa 354 kb. E eu vou habilitar essa opção automaticamente para, vamos dizer assim, imagine isso como uma espécie de zip. Ele vai automaticamente colocar todo tipo de recurso externo dentro do nosso arquivo .blend. Ativei isso, ele falou que colocou dois arquivos. Um deles é a imagem, é o nosso Fabric, o outro aqui é o nosso Car City, tá legal? Ou a nossa thumbnail final, enfim. E por fim, agora toda vez que eu for apagar aquela imagem lá, minha thumbnail, ela vai ficar automaticamente. Vou dar um salvar. E quando você vê aqui o tamanho do arquivo, do nosso .blend, ele foi para 811, ou seja, aquelas imagens agora estão dentro do arquivo .blend. Então, se você quer só mandar o .blend para o seu amigo, para o seu colega, não esqueça de fazer essa parte, é bastante importante, tá legal? Porque senão a pessoa que receber do outro lado só vai receber uma coisa rosa e não vai ter como trabalhar no arquivo rosa. Feito isso, dito isso, existem mais alguns recursos interessantes do Blender, tá? Por exemplo, eu posso simplesmente, isso é um recurso Blender Unity, tá? Ele tem uma integração com algum software, sim. Eu vou pegar aqui o caminho da pasta do meu projeto da Unity. Vou mostrar aqui no Explorer, vou abrir a pasta Assets, que é aqui que tem que estar. Copiar o caminho, fecha isso. Eu vou colocar aqui, diretamente dentro dessa pasta, o arquivo chesstower.blend. E aí a Unity automaticamente aqui vai começar a recarregar. Olha lá, você pode ver que ele começa a recarregar. E aí nós temos, é bom sempre renomear, a nosso chesstower.blend. Bom, não mudou muita coisa lá comparado ao outro, né? Só que isso é um recurso exclusivo da Unity e eu acho muito bacana se você souber usar isso corretamente. Se eu por acaso vier aqui no Blender e selecionar essa face, esticar, eu vou colocar essa parte e fazer isso e dar um salvar e clicar aqui na Unity, automaticamente
Meu objeto foi atualizado na Unity. Muito bacana. É um recurso exclusivo do da Unity, tá? Com o Blender. É um negócio que eu uso de vez em quando e tem hora que eu prefiro usar o FBX diretamente, tá? Uh, Isso basicamente cobre o que eu gostaria de mostrar a vocês. Eu também uso o OBJ, por exemplo. Vocês viram que carregou já? Já arrumou meus Ctrl Z. Eu uso, por exemplo, eu curto bastante jogar um jogo tabletop com uns amigos meus. E eles, por exemplo, só usam OBJ e você tem que exportar as imagens dos personagens para poder colocar no, no game. Bom, legal, né? Tipo, como que eu faço para exportar a imagem ou tal? Na aba aqui do editor type, vamos dizer assim, do OV editor ou image editor, tanto faz. Você seleciona a imagem que você quer, vem aqui em image. Caso eu modifique a imagem, tá? Por exemplo, aqui, se vamos supor que eu modificasse a imagem de alguma forma, esse image fica com um asterisco dizendo que não está salvo. E aí eu salvo ele como e salvo somente o ponto .jpeg do meu da minha imagem, tá? Uh, e outra coisa bastante interessante, eu mostrei isso no vídeo anterior de render, mas eu não citei. Uh, Se eu colocar a câmera, vou colocar ela de qualquer maneira aqui só pra colocar aqui no meio, vocês fiquem tranquilos. Apertar F12, gerei meu render. E aqui em cima eu também posso colocar Image Save As, que aí ele vai me mostrar com a qualidade de render final e salvar o render final aqui. Tá legal? Eu também posso escolher o formato que eu quero salvar ali. Não sei se vocês viram. Vamos de novo. Image, Save As, PNG, Bitmap, JPEG. PNG já está muito bom. XR, por outro lado, é o sucessor, digamos assim, do PNG. É uma versão muito melhor. Muito mais pesado também, mas muito melhor. Se você quer uma coisa com qualidade excepcional, XR. Mas nem todo software vai aceitar, nem todo cliente vai conseguir abrir um XR, por exemplo. Pode ter problema. Então, sim, use PNG. Basicamente, isso cobre nossa parte aqui de entender como funciona exportar. Porque às vezes você passa horas e horas e horas e horas trabalhando. Vou te dar um exemplo. Você pode passar horas trabalhando em um projeto como esse. E sim, isso é um tutorial que eu vou fazer no futuro, tá legal? Uh, e aí, por causa disso, tipo, todo esse trabalho que você teve e tudo mais, legal. Na hora de você colocar essa Pokébola, por exemplo, com a grama lá no Unity, sai uma coisa feia pra caramba. Então é bom saber como até onde você deve ir com o Blender. Por exemplo, eu quero fazer essa Pokébola super linda no Blender, faça sem poupar recursos, sem parar por nada, vamos dizer assim. Vai fazendo e vai fazendo até chegar nesse resultado. Mas, por exemplo, eu quero essa Pokébola para um game. Bom, aí a pegada é outra. Não tente fazer. Chegar no nível de perfeição, vamos dizer assim. Não tente fazer algo ficar super fotorrealista no Blender, gastar horas e horas trabalhando no shader. Eu vou dar só uma amostra para vocês, rapidinho. Não vou explicar nada muito grande aqui. Deixa eu selecionar a Pokébola. É que a Pokébola tem muitos e muitos materiais, enfim. Tem bastante material aqui, tá legal. Eu passei algum tempo trabalhando sim nesse shader complexo. Vocês podem copiar se quiser, mas vai ter um tutorial mais pra frente de eu fazendo essa Pokébola, tá? Isso aqui só foi um protótipo, digamos assim. Vocês podem passar horas e horas sim fazendo a Pokébola aqui. E na hora de colocar isso no Unity, tipo, você vai ter basicamente isso. Isso, exatamente isso.
E você fala, pô, eu gastei uma semana da minha vida nesse projeto e eu não consigo colocar no meu game. Então saiba até onde ir. E como eu te disse também, existe uma maneira de você transformar todo aquele código, toda aquela codificação enorme em um arquivo PNG e colocar no seu projeto, tá legal? Isso não é um vídeo para hoje, porque é bem mais complexo do que parece. É um vídeo mais avançado e sim virá no futuro. Então, galera, se vocês curtiram, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou mostrar mais coisas. Vou fazer essa Pokébola bonitinha para aparecer no render final de vocês, porque parece super simples e quando você vai pegar para fazer de verdade, às vezes é um pouco mais complexo do que parece, né? Então, galera, valeu aí. Se curtiu, dá o like, não esquece, compartilha com a galera. E valeu aí. Falou.